Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. E, gente, conforme prometido, hoje vamos falar um pouco mais sobre a viagem a Jerusalém. Eu acho que eu vou fazer mais uns 3 vídeos para concluir essa viagem. Hoje eu vou falar especificamente sobre o Jardim da Tumba, The Garden of the Tomb. Um dos 2 lugares que a tradição acredita que Jesus, Yahushua, nosso Messias, teria sido enterrado, seu corpo teria desaparecido e depois ele teria aparecido ressuscitado. Por que um dos 2 lugares? Porque tem um local específico chamado Santo Sepulcro, que foi construída uma igreja, depois outra, várias igrejas, até tem uma igreja hoje, que é um local que acredita-se que esse evento aconteceu. E tem um outro local chamado Jardim da Tumba, que também acredita-se que isso aconteceu. Já fiz um vídeo sobre o Santo Sepulcro, então você vai lá e você vai ver por que acreditam que lá é um dos locais. Hoje eu vou falar sobre o Jardim da Tumba, mas antes eu quero falar um pouco sobre energia. Então vamos fazer um recall do que aconteceu lá em cima na Galileia. Previously on the Restoration SA. Anteriormente, em Restauração SA, eu havia dito a vocês que eu visitei lugares específicos em que o Mashiach, Jesus, Yahushua, esteve. E em alguns desses lugares, como por exemplo no Mensa Christi, que é um local em que ele ressuscitado falou com os discípulos, eu pude colocar essas mesmas mãos em um local de pedras em que ele se sentou com os discípulos. Ele realmente esteve ali, ele comeu ali. E quando você coloca a mão no local desse e deixa um tempo, o que acontece? Você tem uma sensação totalmente diferente. É o que eu disse, você pode não acreditar, tudo bem, nós estamos no estado laico. Eu estou falando da minha perspectiva subjetiva. Sou eu falando o que eu sinto. Você pode não acreditar, achar ridículo. Sinceramente, não me importa. Eu estou aqui para passar a minha experiência, né? Porque é o meu canal. Se você não gosta, só sai. Bom, feito esse disclaimer meio óbvio, o que acontece? Depois que você coloca a mão no local desses e sente esse calor, essa energia, você vai pro hotel, toma banho, faz várias coisas. Na cama, às vezes, você sente com aquela energia daquele local vindo pra você. Não é uma coisa da minha imaginação. Tipo, eu tô criando isso. Não. Totalmente, tipo, tá dormindo, você sente aquela energia, você sente a presença de Deus. Eu já fui muito religioso, fui católico, apostólico romano. Eu perdi a minha fé por muitos anos. E alguns anos atrás eu recuperei totalmente a minha fé numa visão mais ligada ao que se chama de Netzarim, os nazarenos, a visão israelita do que foi a presença do Messias aqui na Terra e a comunhão entre o Novo e o Antigo Testamento, entre a Torá e a Brit Hadashah, que é Velho e Novo Testamento. Enfim, eu tenho uma visão um pouco diferente hoje, mas nunca, em momentos máximos de fé aqui, eu senti a presença de Deus como eu senti lá. Aí você vai falar, mas Deus está em toda parte, Ele pode fazer isso, Ele que manda. Você falou uma pessoa cristã falando para mim, não, Deus que escolhe como você quer sentir é verdade. Mas Ele escolheu lá, porque em alguns lugares específicos você tinha uma sensação como se fosse uma onda de energia positiva, um calor, uma coisa que te dá uma paz, que você esquece de tudo, tira sua raiva, tira traumas do passado, é como se fosse um banho limpando a sua alma. Desse jeito específico, eu só senti lá em Israel em alguns lugares. Outros lugares que são considerados super santos eu também não senti. Por isso que eu falo, é a minha experiência. Por que eu estou voltando a falar isso antes de falar do Santo Sepulcro? Porque Jerusalém é um local dividido, rachado no meio entre a parte que tem os israelitas e o bairro árabe. E existe um clima de tensão constante. Tanto judeus quanto árabes não acreditam em Jesus. Então esses locais cristãos, eles estão sendo disputados mais porque eles dão muito dinheiro do que para qualquer coisa, entendeu? Então o clima lá, ele é hostil. Tipo assim, não é um lugar, oh, que legal, tô aqui. Se você tiver um pouco mais de sensibilidade, você percebe que as pessoas sobrevivem ali, se aturando, basicamente. E quando a gente entra no Jardim da Tumba, quando a gente chega no Jardim da Tumba, você entra por uma porta, diferente do outro local que também é considerado historicamente, que tem muito poder, todo mundo te controlando, quando você pode andar, quando você pode fazer isso, quando você pode fazer isso. Você entra por uma porta, uma pessoa te recebe com um sorriso no rosto, pergunta de que país você veio. Você não precisa pagar nada. Fala, Brasil, legal, me deu um panfleto em português falando. Esta é uma sociedade não convencional, confessional, ou seja, tem cristãos, pessoas que acreditam em Jesus,
de várias religiões que mantêm aquilo, entendeu? Você pode doar, se você quiser, mas não é pedido uma entrada. Tem outros lugares santos que você tem que pagar para entrar, literalmente. E assim, agora vamos falar um pouco da questão histórica, por que algumas pessoas acreditam que esse seja o local. E assim, eu fui nos dois. Não existe outra possibilidade, pelo menos pelo que eu estudei, de ser ou é uma ou outra. Por isso eu fui nos dois, minha oração. Nesse local, quando Jesus foi morto, José de Arimateia, que era uma pessoa que acreditava nele, que era muito rico, ele foi falar com Pôncio Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E ele conseguiu o corpo de Jesus. E ele levou. Diziam que ele tinha uma tumba pessoal, pessoas ricas tinham isso, uma tumba que nunca foi usada por ninguém, perto de um jardim bonito. Beleza. Outra questão. Disseram que naquele local perto havia a figura de uma caveira, o Gólgota. Nesse local, que é o Jardim da Tumba, tem um belo jardim com árvores muito antigas e tem uma tumba literalmente na rocha, tá? Que você prende com uma pedra rolando, tem até uma réplica da pedra. E do lado, assim, tem uma montanha de calcário que tem uma imagem de uma caveira, ficou muitos anos assim. Esse local, geograficamente, ele fica no bairro Árabe, num local bem desprestigiado, perto de uma rodoviária, pra você ter uma ideia. Então, muita poluição, tá ali, essa caveira ela se decompôs, mas assim, é o local mais perto, curiosamente, do hotel que a gente ficou, que era no bairro Árabe, Holy Land. Mas assim, é um local que você entrando no jardim, você já sente aquela energia lá da Galileia. Quando Jesus renasceu, quando Jesus ressuscitou, tem gente que diz que ele encontrou várias mulheres, tem outra versão que ele encontrou só Maria Madalena, mas das duas ele disse o seguinte, falando em relação aos discípulos, ele apareceu primeiro para as mulheres e disse: avisem aos meus irmãos que eu vou reencontrá-los na Galileia, manda eles irem para lá, ressuscitado. O que ele quis dizer com isso? O que eu inferi disso? Ele já foi espancado, torturado, humilhado, passou pela cruz, ele cumpriu a missão dele, ele venceu o mundo, porque ele foi destruído e superou a própria morte. Então tudo de ruim que ele tinha que passar, ele já passou. Então Jesus, depois desse sacrifício, ele podia escolher o que ele queria fazer. E o que ele quis fazer? Ir para Galileia. E olha que curioso, aquela energia boa que eu senti na Galileia, meio praiana, meio clean, quando você entra nesse jardim, você já começa a sentir aquela leveza. É como se você entrasse num campo de força dentro da cidade pesada de Jerusalém e entrasse no jardim. Aí você fica na fila, você vê o belo jardim. Quando você entra no túmulo, que é exatamente um túmulo e tem tipo dois banquinhos assim de pedra bem antigos, uma coisa super antiga, claramente tem 2000 anos aquilo, onde ficaram os anjos que as mulheres viram e estavam chorando, e daí Jesus saiu depois ele... Eu vou falar, ali você sente a presença de Deus automaticamente. Você não precisa fazer uma oração e meio que forçar e se concentrar. Você entrou ali, você sente a presença do Messias. Lógico, eu rezei, ajoelhei, me emocionei. É um local assim, como é que eu vou dizer? Tipo como se fosse uma cama de pedra comprida e dois banquinhos de pedra, entendeu? É literalmente um túmulo muito antigo. Mas a energia que você sente ali, você reza, você sai, é um local que você não tem vontade de ir embora. Aí eu esperei outras pessoas passarem e fui de novo, entendeu? Você não tem vontade de ir embora desse lugar. Você imagina, para quem tem fé, imagina você poder experimentar a presença do Criador, sendo você um merda, tipo, um mortal, um Zé Ninguém, como eu, e você tá lá, tipo, sentindo a presença de Jesus, literalmente, entendeu? É diferente de você rezar, eu tô falando de uma coisa mais forte. E aí você vai pro hotel à noite e aquela presença volta até você. É uma dádiva, entendeu? É literalmente uma dádiva, é algo que você não escolhe, não é uma coisa que você pode imaginar e ficar fantasiando, entendeu? É uma coisa externa, é uma coisa muito forte. Tanto que no último dia, o que aconteceu? No dia 11 de julho, foi meu aniversário, e a gente foi jantar num restaurante muito chique, num shopping lá, numa Mila Mall. E o meu cartão lá, o Wise, não passou. E sorte que eu tinha dinheiro e eu passei. Só que eu precisava de dinheiro para pagar o táxi. Então, já era tarde da noite e eu precisava sacar dinheiro no dia seguinte. Tem um limite que você pode sacar de shekels. E já era o último dia, a caixa estava bem cansada, tá? Tinha que arrumar a mala dela. Minha mala é homem, tipo, eu arrumei 1 minuto. 2 calças, 2 camisas, aquela coisa toda. O que eu fiz?
Eu fui sozinho no Mamila Mall, que assim, imagina que aqui é o Holy Land, você tem que fazer uma subida aqui é o Mamila Mall, que é mais o bairro chique dos judeus. Descendo, tem a rua que tem o Jardim da Tumba. O que aconteceu? Eu fui de novo lá. Foi o único lugar do país Israel inteiro que eu fui 2 vezes. E eu quis ir. E quando sem. Aí nessa segunda vez tinha um japonês e tal lá. E tipo, eles, ai, não sei o que lá. Não, não, pode ir na minha frente. Aí eu rezando, orando ali, eles entravam, faziam barulho. E eu sou um cara muito perfeccionista. Eu vou falar depois sobre um local, que foi onde foi a Santa Ceia. Vou fazer depois um apanhado de vários locais. E lá, tipo, não deu, entre aspas, pra sentir. Por quê? Você tá num local onde Jesus abençoou o pão, o vinho, as pessoas falando, uns guias falando um monte de besteira teológica, entendeu? O negócio você não se concentrava. Mas o Jardim da Tumba, independente do barulho, independente de qualquer coisa, você entrou. Tipo, é como se você entrasse num campo de força de luz e nada tirava a tua fé. Nada tirava a tua concentração. Por isso que eu fui mais uma vez antes de ir embora. E eu voltei algumas vezes depois a ter aquela sensação única da presença de Deus. Por isso eu recomendo muito, se você vai a Israel, vá a Jerusalém, você tem que encontrar e visitar, se você tem fé, obviamente, o Jardim da Tumba. Você pode estudar as evidências arqueológicas de um lugar, de outro, do seu ponto de vista. Eu não estou falando aqui de ciência, estou falando de sentimento, de fé. Eu senti que esse local representa o que eu acredito que seja o local onde Jesus ressuscitou. Recomendo que você vá aos dois e tenha a sua própria experiência. Bom, é isso. Sincericida total. Bom domingo a todos. Até a próxima e tchau.